sobre a questão palestina, que tem sensibilizado o Brasil e o mundo, principalmente depois da declaração corajosa, necessária e assertiva do presidente Lula, que denunciou mundialmente o genocídio que está acontecendo na Palestina, e a sua declaração foi indispensável para que outras lideranças mundiais também se levantassem e pedissem o cessar-fogo imediato. É necessário que o Brasil seja a linha de frente desse processo de articulação internacional para que se pare imediatamente o genocídio em Gaza, de um processo histórico de perseguição aos palestinos. Deputada, inclusive há uma série de refugiados que se encontram no nosso país, que são abraçados pela comunidade brasileira e que, portanto, presidente... Com todo respeito, só, com todo respeito. Eu sei que o assunto é polêmico, eu estou sendo instado o tempo todo, fiz as recomendações a um lado, portanto, a outro. O tempo de liderança está à disposição de Vossa Excelência, mas nas discussões vamos manter o padrão. Eu estou falando, mas não é só dirigido à senhora, não, por favor. Presidente, não estou falando. Presidente, eu falando de uma maneira geral. Mas em que momento eu ofendi alguém na minha fala? Só para não fugir da discussão, eu tenho. Vou seguir como eu estava seguindo na discussão e na defesa da população palestina, que nesse momento é massacrada pelo Estado de Israel, e que Lula teve uma postura corajosa e necessária de denúncia sobre o que vem sendo perpetrado naquele território e contra os palestinos de todo o mundo. É necessário que a comunidade internacional se levante contra o verdadeiro genocídio que vem acontecendo. Deputada Sâmia, por favor, deputada Sâmia. Presidente, censura a minha fala, eu não vou admitir nesse plenário, eu vou seguir. E os deputados que se levantam deveriam se envergonhar, aqueles que gritam contra a minha fala. Deputada Bia Kicis, no ano retrasado, se reuniu com uma liderança do Partido Nazista da Alemanha e... Deputada Sâmia. Presidente, pode cartaz? Não tinha sido proibido. Próximo orador para discutir a favor da matéria, deputado Marcos Polon. Presidente, tempo de liderança. Deputado Marcos Polon para discutir a favor da matéria. Presidente, tempo de liderança, já me encontro na tribuna. Eu já tinha solicitado a mesa, presidente. Deputada Bia, tempo de liderança da minoria. Tempo de liderança. As bravatas internacionais despropositadas e absurdas do presidente persona non grata, Lula da Silva, comparando Israel ao nazi-hitlerismo, de um bebum dirigindo um carro desgovernado, colocando em risco a segurança da população brasileira. O Brasil fatalmente sofrerá por conta das atitudes antissemitas do senhor Lula da Silva, o presidente persona non grata. Em resposta à deputada que ocupou a tribuna do outro lado, do lado daqueles que têm aplaudido o Hamas, um grupo terrorista, eu quero dizer que eu sou neta de judeu, meu nome Kicis é o nome judeu. Sou neta de judeu e meu avô foi um soldado, um dos heróis da guerra. Deputada Sâmia Bonfim, tem a palavra. Muito obrigada, presidente. Eu, infelizmente, fui impedida de continuar a minha fala pelo presidente Arthur Lira. Agora eu utilizo o tempo de liderança para poder expressar na integridade tudo aquilo para o qual eu fui eleita para fazer direto dessa tribuna. Me estranha que alguns parlamentares que foram à tribuna defender o genocídio de Israel não tenham sido interrompidos como eu fui quando estava defendendo o povo palestino. Talvez seja só uma coincidência de que sejamos de gêneros diferentes, mas vamos seguir. Eu dizia que esses parlamentares estão aqui acusando Lula de antissemitismo. Quem são os parlamentares que estão fazendo isso? Bom, uma das deputadas que me antecedeu, que no ano retrasado, o deputado Ivan Valente, se reuniu com uma das principais lideranças do partido neonazista na Alemanha, o AfD. O outro deputado, que pateticamente está defendendo o impeachment do presidente Lula, disse num podcast que acha errado que a Alemanha tenha criminalizado o nazismo. O outro deputado era ministro, junto com o ex-secretário de Cultura, que fez uma propaganda nazista, imitando Goebbels em rede aberta de televisão, que depois caiu em função do escândalo internacional que significou, deputado, o ex-presidente Bolsonaro ter um secretário de cunho que defendeu o nazismo em TV aberta. Ou, estou falando daquele que acabou de ser preso pela Polícia Federal, Felipe Martins, que numa sessão do Senado fez um gesto de supremacista branco. Inclusive foi preso agora pela Polícia Federal, assim como será preso o senhor Jair Bolsonaro, porque tentou articular um golpe de Estado que foi fracassado no Brasil. Presidente, o Lula está correto. O Lula tem razão. O que acontece hoje na faixa de Gaza é um genocídio. São cerca de 2 milhões de palestinos que vivem por ali. E já foram mais de 30 mil mortos. Cerca de 13 mil são crianças. Um deputado disse ali que é um defensor das crianças. Talvez não se preocupe com as crianças palestinas, mas, corretamente, o Lula, de forma altiva, corajosa e necessária, despertou esse debate na comunidade internacional. E não é à toa que vários líderes da União Europeia
estão agora defendendo o cessar-fogo. Não é à toa que os próprios Estados Unidos, que vetaram a resolução proposta pelo Brasil numa reunião da ONU, discutem também essa possibilidade. É isso, de fato, que nós esperamos do presidente do Brasil, uma postura altiva, corajosa e que esteja na linha de frente da denúncia internacional do genocídio que acontece em Gaza. E não, ele não diminuiu os horrores do Holocausto. Ao contrário, ele deu o tom e a gravidade do que está acontecendo hoje com a população palestina, e que, aliás, acontece há décadas com aquela ocupação criminosa feita por Israel, o verdadeiro apartheid, que há décadas aquela população é submetida. Esse pedido de impeachment é patético. Evidentemente, é uma tentativa de disputa de narrativa no momento em que vocês estão completamente emparedados. Soube que estão convocando uma manifestação? É bem importante que o senhor Jair Bolsonaro tenha excelentes advogados para que ele faça um discurso lido, decorado. Porque se ele for sincero, ele corre o risco de sair preso dessa manifestação golpista que ele está querendo chamar e que conta com o apoio de alguns e outros aqui do plenário que, como eu disse, tem histórico e atuação antissemita, inclusive no exercício do mandato, e serão denunciados a todo momento. A gente repudia toda forma de genocídio e de massacre dos diferentes povos do mundo. E por isso que a Palestina deve ser livre e que deve ser necessário o cessar-fogo em Gaza. Obrigada.